Jaque, como é que esse estudante... Eu tô falando bem como no lugar de professor agora, tá? Eu acho ótimo. Eu também sou professora. Isso me interessa muito. Como é que o estudante entra no mercado de trabalho? Isso, exato. Eu queria te perguntar assim, ó. Como é que esse estudante que está... Vamos lá, tem um monte de gente assistindo aqui no 7º período, no 8º período, perto de se formar, ou até gente recém-formada. Como é que ele faz para montar esse planejamento? Ele tem que olhar para as tendências de mercado, porque você fala em empreendedorismo, eu fico pensando no mercado da psicologia, meu Deus, só tem coisa que só. É verdade. Que ele tem que escolher. Ele tem que olhar o que está em alta, ele tem que conjugar isso com as suas próprias habilidades, seus perfis. O que é imprescindível na hora de montar esse plano? Bom, quanto mais cedo a pessoa tem condição de fazer isso, tem uma consciência de que é necessário fazer isso, melhor para o estudante, claro, né? Ele não está ali brincando. Ele está ali construindo a profissão dele. Então, precisa ter consciência disso. Eu acho que importante para montar esse plano, a primeira coisa importante para montar esse plano é o trabalho pessoal. Porque, olha, tendência de mercado existem milhões, mas você se direcionar para algo que é tendência de mercado, pura e simplesmente porque você acredita que ali você pode construir uma carreira e ter um recurso, né, bacana, não vai te levar para esse lugar. E varia muito também, né? Tendência de mercado muda o tempo tem uma inteiro. variação. Eu nunca penso em tendência de mercado quando eu penso em psicologia, porque eu não entendo que... Eu não vejo assim. Eu entendo que existe uma coisa que se chama saúde mental. Exato. Tá? Então, tudo é tendência de mercado dentro da saúde mental. E que não muda, é uma coisa que não muda. Não muda. Você vai ter população que você pode atender, uma população de pacientes individuais, uma população de empresas, uma população de casais, uma população de pacientes ansiosos, uma população de transtorno de personalidade. Enfim, você vai ter um mundo, né, para escolher onde você vai focar o seu trabalho. Mas se isso não estiver de acordo com a sua essência, você não vai fazer nada com isso. O que você está chamando de essência, o que são? O que você realmente gosta, o que tem a ver com você, o que te mobiliza. Perfeito. Aquilo que faz sentido na sua vida e aquilo que vai fazer com que você transforme realmente a vida do outro. Porque é isso que dá sentido à nossa vida. Se você encontra um caminho para transformação, seja da empresa, seja da escola, seja da clínica, seja em qualquer área, você encontra um que te motive naturalmente, que faça sentido para você, você encontra um motivo para levantar todo dia da cama e dizer, puxa vida, que bacana, eu estou indo trabalhar. O maior investimento é esse. Porque se você toma... Quantas pessoas... Eu mesma me redirecionei profissionalmente, porque eu estava num lugar que não era o lugar que eu realmente... Até poderia ter ficado infeliz, mas eu encontrei um outro muito melhor, que foi a psicologia. Né? Eu tenho isso em comum com você. Depois eu posso lhe contar, viu? Eu me redirecionei também. Pois é. Eu, na verdade, me formei, não precisa de ninguém dizer a idade aqui, tá? Mas eu me formei psicólogo com 34 anos. Que bacana. Não foi o meu ponto de partida profissional, não. Foi um redirecionamento. Pois pois eu te Agora não saio nem que a vaca tussa, como se diz. Não saio, não, da psicologia nunca mais. E vivo dela, totalmente dela. Você se formou com quantos anos, Paulo? 34. 34 anos. 34. Eu entrei na psicologia com 37. Eu entrei com 29. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu já entrei madura. Sim. É um outro curso, naturalmente. Mas eu acho que a maturidade é algo que a gente adquire com o tempo. A consciência, não. A consciência você pode adquirir a qualquer momento. Então, assim, no momento em que você leva a sério aquilo que você escolheu fazer, que você para pensar sobre isso, que você para fazer escolhas assertivas para você, o primeiro ponto é você entender onde é que você vai ser feliz. Porque se você não for feliz, isso não vai dar certo. Nem para você, nem para o outro, nem para nada, né? Eu acho que esse planejamento precisa ser trabalhado, porque é processo, né? Eu não vou entrar na faculdade, fazer uma psicoterapia, é isso que eu quero fazer. Não é isso, é um processo, como tudo na vida. Sim. Então, eu acho que dentro desse processo, a gente vai se direcionando e vai planejando. Quando eu falo de planejamento, eu estou falando do quê? Eu estou falando de uma série de coisas. Eu vou contar como eu fiz o meu, né? Que é uma ideia. O que eu fiz? Eu entrei, não queria perder meu tempo, entendi que a faculdade não ia me trazer aquilo tudo que eu precisava, então eu comecei... Como eu estava voltada para organizacional, então eu comecei a procurar cursos nessa área. Aqui em Maceió tinha muito pouca coisa naquela época. Eu fiz alguns cursos fora, em Recife, viajava, fazia alguma coisa, até para conhecer, né? Para entender se era aquilo mesmo que eu queria.
Comecei a fazer minha psicoterapia, foi a partir da minha psicoterapia que eu comecei a me apaixonar pela clínica. E aí eu comecei a redirecionar os meus cursos para a clínica, né? Já muito cedo, porque eu só podia entrar na formação em Gestalt terapia, acho que no 6º período. E eu comecei antes disso buscar alguns caminhos. E aí entendi que eu ia escolher a clínica, comecei a também entender que nem todos os cursos iam me atender. Então, eu também comecei a criar um critério para escolher onde eu ia investir. Porque também tudo é investimento de dinheiro, de tempo, de energia, de tudo. Então, comecei a peneirar esses cursos, entender exatamente para onde é que eu queria ir e comecei a focar nos cursos que realmente eu entendia que iam me entregar mais aquilo que eu queria fazer. Entrei na formação em Gestalt terapia no primeiro momento que eu tive possibilidade. E depois de algum tempo na formação, eu comecei a fazer um estágio na formação. Antes de fazer meu estágio na faculdade, eu já estava fazendo estágio na formação. E aí, o que eu fiz? Eu tinha supervisão na formação, mas eu fui fazer supervisão com uma outra profissional também. Porque eu não tinha supervisão suficiente, porque eram muitos alunos na formação da Lenise. Eu comecei a fazer supervisão com uma super profissional também, uma gestalt terapeuta, que é a Meg Oliveira, que também é uma pessoa muito interessante. E comecei a fazer também supervisão com ela, porque eu percebi muito rapidamente que a supervisão é parte do nosso fazer, ela é necessária em qualquer momento da sua vida profissional, e eu entendi que para aprender eu precisava fazer muita supervisão. Então, eu investi na supervisão, né? Sim. Quando eu comecei a clínica, o estágio clínico na faculdade, que eu atendi primeiro eu fiz estágio voluntário, não era estágio da faculdade. Sim, eu me voluntariava para os estágios, porque eu queria aprender na prática, né? Aquilo eu estava vendo a teoria, mas eu queria entender a prática. Então, eu me voluntariei para vários estágios. Um deles foi no Portugal Ramalho, que foi um grande aprendizado para mim. Para o pessoal de outros lugares, Portugal Ramalho. Hospital psiquiátrico. Hospital psiquiátrico. Não, eu ia dizer o único agora. Já houve outros, né? É. Nesse momento, o único hospital psiquiátrico de Maceió. De Maceió. Então, eu me voluntariei para fazer um estágio. Eu passei 2 anos fazendo estágio no Portugal Ramalho. E eu pedi para acompanhar 2 pacientes específicos, né? Eu fazia o estágio de tarará, mas eu pedi para acompanhar 2 pacientes específicos, porque, lógico, existe uma questão de afeto também, e eram casos também muito difíceis e interessantes, e eu entendi que eu ia aprender muito com aqueles casos. Sim. Então, eu fiz 2 anos de estágio no Portugal Ramalho. E eu fiquei muito impressionada com tudo que diz respeito a um hospital psiquiátrico, a loucura, enfim, ao ambiente. Eu me dediquei muito. Eu ia todos os dias, inclusive aos sábados. Aos sábados ninguém ia, nem todos os profissionais estavam lá e eu estava lá. Quantas horas? Era um turno? Era um turno. 4 horas. No sábado eu ia de 8 às 12. Sim. Né? E aí eu tive uma experiência maravilhosa no Portugal Ramalho, foi muito aprendizado. Me envolvi com muitas coisas, Paulo, muitas, porque quando eu entro de verdade. Comecei a empreender no hospital, empreender no sentido de que eu comecei a fazer contato com o hospital de Arapiraca, arranjei um ônibus para levar os pacientes para ir fazer um jogo de futebol em Arapiraca. Sim. Enfim, eu comecei a movimentar aquilo, e aquilo foi um grande aprendizado. Também em empreendedorismo. É isso que eu ia dizer, isso é muitíssimo interessante, porque o que eu estou entendendo é o seguinte, vê se faz sentido. A atitude empreendedora não tem a ver apenas com pagar curso. Não, mas não, é isso. Movimento que agregue. Que agregue conhecimento, que agregue experiência. Exato. Né? É empreendedorismo. É empreendedorismo. É empreendedorismo, exatamente. Sim. Eu fiz festival, tinha um que lá não era não remunerado, né? Não. Eu nunca fiz estágio remunerado na minha vida. Nunca fiz estágio remunerado em psicologia, isso nem existia. Sim. Ninguém remunerava estagiário. Hoje a turma só quer se for remunerado. Eu acho justo. Eu tenho estagiários e eu acho muito justo remunerar o estagiário. É trabalho. Sim, mas você não eu não fui remunerada. Não, eu não fiz nenhum remunerado e faria tudo de novo. Eu jamais escolheria um estágio em função da remuneração.
Eu iria escolher, se eu tivesse um estágio, Em função da contribuição para a formação. para a minha formação, que não me remunerasse nada, e um outro que me remunerasse, que me deixasse lá fazendo serviço burocrático, jamais. Por mais que aquilo me remunerasse, eu não iria fazer aquilo, nunca. Né? Então, empreender, é preciso entender o que é empreendedorismo. Mas também tem que lembrar em que etapa da vida você estava, né? Porque o estudante, ele precisa. Ele precisa de Ele dinheiro. precisa de dinheiro, Ele precisa exato, de dinheiro. E aí, exato. o que ele vai fazer? Ele vai escolher um bom estágio remunerado. Sim.